que vai ter pouco para que eu vou, de fato, não sei se eu teria alguma novidade em relação ao que eu iria apresentar. E o que eu estava pensando em apresentar é um pouco do que eu estou organizando aqui no colóquio nosso em Curitiba também, e traduz um pouco também um projeto ou uma pretensão que eu estava conversando com o Ricardo no início, de uma parte introdutória a Nietzsche, que não seria propriamente a Nietzsche, o filósofo, mas o Nietzsche enquanto uma assinatura embaixo de um papel, ou seja, a obra. E o modo como essa obra ela vai ganhando conformações, vamos dizer assim, com o passar do tempo, e como que essa mudança de formato e essas variações da obra de Nietzsche, das edições da obra de Nietzsche, de certo modo se relacionam, elas correspondem, de certo modo, a um contexto, ou fazem parte de um contexto, no qual nós vamos tendo também mudanças na pesquisa sobre Nietzsche, e essas mudanças vão produzindo uma coisa que já ouvi algumas pessoas usando a expressão, não sei se sobre Nietzsche, mas sobre outros filósofos também, que vai se produzindo uma espécie de camadas interpretativas, ou seja, camadas sobre as quais certos conceitos já vão sendo sedimentados ou criticados, e a partir dos quais se produz novas pesquisas, e de certo modo, isso vai correspondendo à recepção de um filósofo. E é interessante nesse sentido, o que faz de um filósofo um clássico é justamente que ele permite diferentes recepções e diferentes interpretações. Essa é uma medida, Goethe apresenta o clássico dessa forma, né, como aquele que permite releituras e reinterpretações e, de certo modo, tem um pensamento que permite que se vá para além desse pensamento. Bom, o certo seria essa conversa, vocês vão ver que ela é absolutamente informal. Na verdade, eu vou apresentar algumas questões aqui e eu espero que a nossa conversa depois renda mais do que essa apresentação, né? Mas eu gostaria de começar falando, então, sobre o que poderíamos chamar de uma primeira edição da obra de Nietzsche, que é a Grosse Octave-Ausgabe, que foi publicada pela irmã de Nietzsche, né, e em torno de 1894, 1904, e o Heinrich Koselleitz, né, o Peter Gast, essa primeira edição da obra de Nietzsche, que tem algumas peculiaridades. Nós vamos ter em seguida uma recepção que poderíamos chamar de uma recepção nazista de Nietzsche, que ela é extremamente complicada, e não precisaríamos passar por ela, mas apenas lembrar algumas curiosidades sobre ela e o modo como ela implica em certas reações que nós vamos ter depois. Talvez mencionar alguma coisa sobre Heidegger, mas o que me interessa em tudo isso é apenas uma espécie de notícias para ir chegando e aproximando daquilo que nos interessa mais, que é o modo como se passou a ler Nietzsche a partir da década de 60 em especial, né? Especialmente a partir da metodologia do Montinari e depois também do Stegmaier e outras variantes que poderíamos chamar assim, que seria, por exemplo, o que nós teríamos com a leitura do Centro de Estudos e Pesquisa de Textos de Stuttgart hoje. Bom, além disso, eu queria também, antes de mais nada, dizer que o Ricardo falou sobre o meu livro, sobre o ressentimento, e é interessante que se alguém toma esse livro, vai pegar, de certa maneira, na prática, um pouco daquilo que eu vou falar em termos teóricos aqui hoje, aquilo que eu vou falar em termos de metodologia. Ali no livro nós temos a metodologia em movimento, aplicada, né? Ou seja, nós temos ali um tipo de estudo de fontes. Se vocês observarem a análise do Düring e a análise do Dostoiévski, especialmente, entre outros, né, a partir dos quais Nietzsche configura o conceito de ressentimento e depois ele dá uma formação própria para esse conceito. Nós temos também um trabalho que faz um diálogo com a obra não publicada de Nietzsche, com os fragmentos póstumos, né, em várias passagens. Por exemplo, uma passagem importante é justamente um caderno de Nietzsche, no qual se tem uma resenha do livro de Düring,
E essa resenha, ela tem um papel importante, porque nesse caso, a resenha, ela introduz, ou melhor, ela permite uma percepção do modo como Nietzsche reage frente ao texto de Dühring. Depois nós podemos observar também mudanças nessa reação, abandono de teses e retomada de teses. Eu, agora no final do ano passado, publiquei um artigo pela Sofia sobre o conceito de niilismo e ressentimento na terceira dissertação da genealogia da moral, em que eu mostro justamente que a ideia de ascese na terceira dissertação, ela é tributária de um conceito que Nietzsche formula e abandona em 1875, justamente no finalzinho dessa resenha do texto de Dühring. Ou seja, ali ele fala que essa sensação de pecado, essa ideia de que o homem, a noção de pecado como uma espécie de ascese, ela redunda numa espécie de ascese, e essa espécie de ascese é uma forma de vingança que se volta contra si mesmo. Então, a ascese como aquele que tem a consciência de que pecou, e por isso ele pune a ele mesmo por seu pecado. Então, essa ideia da ascese, portanto, a ascese, paralelo à ideia de ascese como exercício, que todo mundo conhece, então aquela ascese como exercício que pode ser um exercício físico, espiritual. Na terceira dissertação, o conceito de ascese, ele está muito próximo dessa ideia de vingança, ou seja, o ressentimento e o niilismo são dois termos muito próximos na terceira dissertação. Eu estou falando isso apenas para ilustrar um pouco do modo como nós nos servimos, ou podemos nos servir de material não publicado de Nietzsche para pesquisa. E, além disso também, nós temos eu estou falando, voltando então no caso do livrinho, no último capítulo que o Ricardo mencionou, uma espécie de ensaio, né, em que eu tomo, está ali a propaganda do livro, né, em que eu tomo a noção de ressentimento, o conceito, e tento operá-lo como um conceito para além de Nietzsche. Então eu tento pensar a ideia de ressentimento a partir do quadro, uma vez que já existe um debate, não propriamente sobre ressentimento, mas existe um debate sobre o apartheid na África do Sul, e esse debate envolve, por exemplo, o próprio Derrida, envolve alguns outros autores, Paul Ricoeur, né, e ele permite, ou melhor, o conceito de ressentimento dentro desse debate permite um desdobramento interessante desse debate, que é o que eu tento mostrar lá. Eu acho até que na época do livro ainda estava muito incipiente essa pesquisa, eu li várias outras coisas depois, e tentei, inclusive, fazer uma correlação, isso não tem nada pronto ainda, mas com a Comissão da Verdade no Brasil, né? Então eu abri os documentos, o relatório da Comissão da Verdade, etc., e tentei fazer uma ampliação daquela questão inicial que eu apresento ali no livro, e com isso eu tento então dar um passo além daquele uso metodológico que se faz de Nietzsche, das várias metodologias, e pensar a partir de Nietzsche. Ou seja, o que eu pretendo mostrar para vocês hoje aqui tem um pouco a ver, então, com essas metodologias que se produzem a partir da década de 60, mas no horizonte, na minha opinião, nós precisamos ter uma questão que ela envolve uma retomada do conceito em novos contextos, em novos debates também. Porque senão nós ficamos fazendo um trabalho que, por mais que ele seja um trabalho filológico fantástico, ele sempre vai poder, se eu não digo que ele mas ele sempre vai poder ser acusado de estéril, né? Uma vez que ele dificilmente avança ou produz alguma coisa para além do texto. Bom, vamos deixar essa questão. Então, aqui acho que tem um horizonte para onde nós vamos, né? Eu vou, portanto, falar sobre essas questões aqui mais num sentido de notícia do que propriamente de apresentar um texto, uma argumentação bem formulada, bem organizada, até porque isso aqui, como um texto, seria um texto muito longo. Bom, a primeira edição da obra de Nietzsche, de certo modo, ela produz um primeiro contexto da recepção do pensamento de Nietzsche. Essa Grosse Octave Ausgabe, de 94 a 1904, que foi o período da produção, ela inclui
pelo menos dois textos extremamente problemáticos que são atribuídos a Nietzsche. O primeiro deles é o texto da vontade de poder. Eu acho que eu não preciso aqui fazer uma digressão sobre esse texto, os problemas desse texto, acho que isso tudo é uma coisa conhecida de vocês já, né? E um texto, portanto, que ele tem uma série de problemas. Um exemplo apenas que é citado pela Marie-Louise Hasse, que é a editora do volume 9 da KGV, da Kritische Gesamtausgabe, ou Gesamtwerk, de Nietzsche, por exemplo, uma passagem em que Nietzsche, num determinado texto, ele mostra uma irritação em relação a algo, e ele diz que se deveria reagir a essa irritação como se chuta e ali tem um problema da escrita do texto. Ou seja, o que Nietzsche o que ele escreve no caderno de anotação dele é como se chuta um cachorro. Os editores, no entanto, no caso da vontade de poder, aquele Hund, em alemão, H, ele está rabiscado, ele está mal escrito, e ele precisou de praticamente 100 anos para ser lido de novo, agora pela equipe da Marie-Louise, né? E os editores atuais, que eu estou falando no caso da Marie-Louise, eles têm um tipo de trabalho com computador que eles vão montando as palavras, então você cria uma letra, por exemplo, uma sílaba, e você trabalha com essa sílaba e você analisa essa sílaba em várias situações, então você confere que sílaba que é, e então você tem a conclusão do que é a palavra. E no caso ali, onde na edição da vontade de poder foi escrito judeu, na verdade, Juden, né, não é Juden, é Hund. Não vou dizer que seja uma grande coisa Nietzsche falar ou comentar que se deva chutar um cachorro, no nosso tempo não se pode chutar cachorro também, mas muito menos se poderia chutar um judeu. Então, o que eu estou dizendo com isso? Eu quero dizer que o livro A Vontade de Poder, ele não só é uma montagem de um livro descontextualizado, fora do cronograma, da cronologia dos textos, etc., tudo isso que vocês já sabem, mas ele acaba reunindo problemas no sentido de que os editores, a Kroner, que publica essa edição de Nietzsche, e a própria publicação da Elizabeth, ela é muito próxima de quem está no poder nesse período, e quem está no poder nesse período é o pan-germanismo, não vou dizer que é o nazismo ainda, mas é o pan-germanismo, essa ideia da Alemanha, sobretudo, né? E a partir daí, então, se começa a ter uma série de pequenos acertos, escolha de textos e assim por diante, o que acaba fazendo uma aproximação de Nietzsche uma péssima aproximação de Nietzsche em relação ao nazismo. Essa aproximação, inclusive, ela é absolutamente, não deveria ser tema de um debate, por exemplo, num grupo de estudos como o nosso, mas é interessante o exemplo, se vocês leram, o Ricardo disse que passou para vocês o texto do Derrida sobre as autobiografias, se vocês leram o texto, na segunda parte do texto, o Derrida enfrenta um problema que é relativo a essa recepção nazista, que é o fato da crítica de Nietzsche aos estabelecimentos de ensino, e é interessante observar o contexto da crítica de Nietzsche, que é uma crítica que é voltada especialmente ao fato do Estado ingerir nos estabelecimentos de ensino, dessa ingerência do Estado. Então, para Nietzsche, os estabelecimentos de ensino eles têm que ter autonomia, mas essa autonomia, isto é, se você não tem o Estado conduzindo os estabelecimentos, a pergunta para Nietzsche, quem que deveria conduzir os estabelecimentos, para ele são grandes figuras, como é o caso de Schopenhauer, por exemplo, que ele apresenta como um mestre, ou então, essas figuras, elas deveriam ter então um papel de condutor, de guia. Guia, em alemão, condutor, né, ou aquele líder, é o Führer, que nas décadas seguintes vão ser tomadas pela recepção, exatamente aí nesse caso a recepção nazista, e vão associar, portanto, Führer, isto é, Hitler, como aquele que deve orientar as instituições de ensino, etc., e atribui isso a Nietzsche.
Quer dizer, não se trata de recepção nesse caso, mas de uma absoluta inversão e de uma absoluta deformação do pensamento de Nietzsche, né? Mas que, de certo modo, traduz um pouco um momento dessa apropriação, né? E o que acontece com Nietzsche nesse momento. Nós poderíamos saltar essas informações. O próprio Derrida, ele apresenta essa informação sobre o Führer, mas ele apresenta isso no intuito de fazer um debate sobre a questão do sujeito dentro do texto de Nietzsche, do autor, que poderia reivindicar e dizer, não foi isso que eu quis dizer, ou qualquer coisa assim. Nós não vamos entrar nessa discussão, mas para nós interessa só lembrar isso e mostrar, por exemplo, que o que nós vamos ter décadas um pouco mais adiante. Por exemplo, a primeira recepção francesa do pensamento de Nietzsche, especialmente se nós pensarmos em Bataille, por exemplo, isso na década de 30 ainda, 37 é uma revista que são uma série de textos de Bataille que ele organiza, né, junto com Klossowski e outros nomes na França, em que a ideia é dizer, olha, Nietzsche não é aquilo. Então, o que eu estou dizendo, de certo modo, a pesquisa Nietzsche, em um determinado momento, ela foi uma reação a uma deturpação do pensamento de Nietzsche. Então, nós vamos ter vários textos de Bataille, mas o que nós temos na primeira recepção francesa é uma espécie de chancela a Nietzsche por franceses conhecidos na França, que de certa maneira dizem, olha, pode-se ler Nietzsche sem medo. Isto é, Nietzsche não é um autor como está se pensando na Alemanha pelos nazistas. E esse modo de recepção, isto é, talvez um primeiro exemplo muito simplório ainda da recepção de Nietzsche, ela vai ter, de uma forma muito mais, vamos dizer assim, muito mais séria e muito mais filosófica, e que não tem nada a ver com essa recepção nazista, né? Por exemplo, o que nós vamos encontrar no uso que vai ser feito de Nietzsche por Heidegger, por exemplo, né? Heidegger, com certeza, não é um pensador desses que toma Nietzsche e deforma Nietzsche desse modo, mas, ao mesmo tempo, Heidegger também toma Nietzsche. Aliás, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Normalmente nós temos o hábito de fazer a crítica a Heidegger e nos nossos dias, mesmo artigos que eu publiquei há pouco tempo atrás, eu já notei isso, é muito cômodo, você começa o artigo, põe Heidegger, baixa a lenha no Heidegger e depois vai embora. Né? De certa maneira, o Heidegger se tornou o grande saco de pancada da pesquisa Nietzsche de um tempo para cá. No entanto, é interessante lembrar que Heidegger, na Alemanha, talvez seja o grande nome na Alemanha, o primeiro não, mas talvez o nome mais representativo na Alemanha que chancela a figura de Nietzsche, a pesquisa Nietzsche. Então, o fato de Heidegger ter dedicado tanto tempo a Nietzsche é importante para Heidegger, mas é importante para Nietzsche também. Acho que isso não pode ser negado. Em todo caso, a leitura de Heidegger, ela tem duas características que nós poderíamos, de forma muito rudimentar, mencionar aqui. A primeira é que ele põe Nietzsche numa tradição metafísica. Quer dizer, ele entende Nietzsche, dentro do contexto do próprio pensamento de Heidegger, como uma expressão do desdobramento, talvez o ápice do desdobramento de uma tradição metafísica. E ele toma, isso é bem conhecido nos 2 volumes do Heidegger sobre Nietzsche, né? Por exemplo, os principais conceitos de Nietzsche, como vontade de poder, eterno retorno e o além do homem, como expressão exatamente do que é o ente, a finalidade do ente e aquilo que seria a totalidade da existência. Então, o ser, o existir e o telos estariam presentes na filosofia de Nietzsche, especialmente nessas 3 formas. E essa interpretação do Heidegger, ela se torna extremamente forte no caso de Nietzsche, ela vai predominar até a década de 60, eu diria que bem mais do que a década de 60, eu ainda conheço intérpretes hoje que levam extremamente a sério a interpretação de Heidegger, mas é interessante do ponto de vista metodológico uma observação do que faz Heidegger. Isto é, se aquela parte da recepção nazista ela poderia ser saltada sem perda nenhuma, no caso do Heidegger isso não acontece, porque Heidegger ele explicita a ideia de que o mais importante do pensamento de Nietzsche não está no texto publicado, mas está nos fragmentos.
Isto é, se nós pegarmos, por exemplo, os principais textos de Heidegger sobre Nietzsche, acho que um dos temas que ele mais escreve é sobre o niilismo. Quer dizer, o niilismo que Heidegger utiliza, de onde ele retira o conceito de niilismo, é, por exemplo, do Landserheit, do niilismo europeu e outros fragmentos nos quais nós vamos ter aquela ideia de um passivo niilismo, ativo niilismo, etc., etc. Uma série de construções que Nietzsche abandona e que Heidegger considera como sendo o pensamento de Nietzsche. Isto é, aqui nós vamos ter um problema. Eu não sei se o Ricardo estava na reunião do Stegmaier, uma vez que veio uma moça de Berlim apresentar um trabalho sobre niilismo, né? Eu fiquei suando frio enquanto ela falava, porque ela estava exatamente tomando esses textos de Nietzsche, né, dos fragmentos, e num contexto já que o Stegmaier, eu lembro que ele não suportava esse tipo de construção mais a partir dos fragmentos. Quer dizer, a pesquisa Nietzsche, algumas décadas para frente de Heidegger, já não considera mais o argumento de Heidegger de que o principal de Nietzsche se encontra no fragmento. E, especialmente, não considera mais a ideia de alguém tomar o fragmento para, a partir do fragmento, corrigir a obra publicada. Isto é, dá mais importância para o fragmento do que para a obra publicada. Se vocês lembram, também o conceito de poder, ele se encontra muito mais nos fragmentos do que na obra publicada, né? E assim por diante. Mas especialmente interessa aqui que a construção do Nietzsche metafísico de Heidegger, ela só é possível tendo em vista as anotações. Tendo em vista o texto publicado, dificilmente Heidegger poderia chegar às conclusões que ele chegou. Então, essa é uma questão de que, esse é um ponto interessante do modo como o texto produzido, ele está vinculado a um modo de pesquisa, ou a uma concepção de pesquisa em Nietzsche. Bom, eu falei que a primeira edição, então, a edição da Kroner, que é o que o Heidegger vai utilizar, aliás, Deleuze também utiliza essas edições, e utiliza o livro Vontade de Poder. Quem leu Deleuze vê as citações que ele faz do livro Vontade de Poder. Adorno, né? Essa edição da Vontade de Poder, aliás, essa não, são várias edições. O livro Vontade de Poder, ele mereceria uma história à parte das mudanças. Ele tem um aumento de aforismos, ele tem uma diminuição. Na década de 50, o Schlesta vai reeditar o livro, só que ele vai colocar os textos em ordem cronológica. Quer dizer, a ordem cronológica dos aforismos da Vontade de Poder não é feito propriamente pelo Montinari, mas ele já tem um trabalho anterior, na década de 50, feito pelo Karl Schlesta. Mas, em todo caso, o Schlesta ainda mantém a ideia do livro Vontade de Poder. E nós temos aqui outra curiosidade em relação a isso. O livro Vontade de Poder também, como a obra capital de de Nietzsche, como ele foi apresentado, ele, de certa maneira, ele ofusca os últimos trabalhos de Nietzsche, que é a obra publicada de 1888. Curiosamente, se a vontade de Poder, quando ela se apresenta como obra capital, livros como o Et Homo, por exemplo, e o Anticristo, eles acabam ganhando uma importância secundária em relação à Vontade de Poder, tanto que o Ricardo também deve lembrar do texto do Stegmaier sobre a crítica de Nietzsche à razão da sua vida, em que ele menciona isso, que ele cita até o George Colli ainda, que atribui a esses últimos escritos de Nietzsche um trabalho já do período de um adoecimento de Nietzsche, de doença de Nietzsche e assim por diante. Inclusive, se nós tomarmos, por exemplo, Karl Jaspers, que vai escrever mais ou menos, acho que é antes da década de 50 ainda, o Karl Jaspers, quando ele escreve a introdução a Nietzsche, no texto dele, ele é um psicólogo, né, ele faz inclusive uma análise do quanto a doença teria interferido nos últimos textos de Nietzsche e o quanto esses últimos textos são mais sintomas de uma doença do que propriamente textos filosóficos. Ou seja, curiosamente, o texto publicado de Nietzsche, ele ganhou uma importância secundária para o fragmento que ganhou uma importância primária. Essa é a questão, não só o fato de que teve uma obra Vontade de Poder, mas a dinâmica que aconteceu na recepção do pensamento de Nietzsche, de uma certa maneira, ela
dão um direcionamento para a leitura de Nietzsche e para os trabalhos que se produzem sobre Nietzsche a partir de então. Bom, eu disse que na década de 50, com Schlesta, a vontade de poder ela é reorganizada, mas ela se mantém como um livro, e é em 1961, quando o Máximo Montinari e o Giorgio Colli vão conseguir o acesso aos manuscritos de Nietzsche, que vai se ter então uma nova edição das obras de Nietzsche, que começa a aparecer a partir da década de 60, e nessa nova edição se tem uma série de peculiaridades. Bom, a primeira peculiaridade é que eles passam a trabalhar a partir do material deixado por Nietzsche. Então, o trabalho deles ele acontece a partir dos manuscritos. Esses manuscritos estão em Weimar. Deve-se lembrar que década de 60, Weimar está no lado comunista da Alemanha, na antiga DDR. Quer dizer, não tinha propriamente interesse em se abrir material sobre Nietzsche dentro do universo da DDR. Né? Agora há pouco eu fiz um ato falho aqui, eu falei a palavra Marx, né? Não sei se vocês notaram, mas na DDR, autores lidos seriam Marx, Lukács, os autores do comunismo, os autores enfim, que não só não leem Nietzsche, mas tem uma crítica em relação ao aristocratismo de Nietzsche, tem uma crítica em relação ao não engajamento político de Nietzsche, etc, etc, etc. Quer dizer, Nietzsche é um autor de direita, em última instância. Então, os italianos conseguem uma coisa que outros alemães não conseguiram. E isso é interessante, que o Henning Ottmann, ele, depois da morte do Montinari, na lápide do Montinari, se não me engano, ele faz uma inscrição, que ela vai ser colocada depois no obituário dele, acho que não na lápide, no obituário, né, dizendo exatamente que o Montinari, que ele vai ganhar um prêmio de germanística para germanistas estrangeiros com o trabalho que ele faz com Nietzsche. Na verdade, ele faz um trabalho que os alemães não conseguiram fazer. Quer dizer, vem um italiano para conseguir fazer uma edição a partir dos cadernos de Nietzsche. E editando a partir dos cadernos, ele começa a observar, por exemplo, certas mudanças em textos, como o do Anticristo. É conhecido aquela passagem em que Nietzsche chama Jesus de idiota, né, em associação ao personagem do Dostoiévski, e que na primeira edição passou-se uma borrachinha sobre aquele idiota, porque não se poderia atribuir, chamar Jesus de idiota não pode, né? Então a irmã do Nietzsche deu alguns pequenos ajustes no texto para não ficar tão agressivo, porque afinal de contas era um texto que estava traduzindo a doença do irmão. E no caso do Etiomo, é muito conhecido, por exemplo, tem na edição brasileira, do Paulo César de Souza faz uma nota de rodapé sobre isso, do fato de a seção 3 do primeiro capítulo ter sido suprimida inteira do livro e ter sido trocada pelos editores. Quer dizer, nós estamos falando de editores que tiram uma seção inteira de um livro e põem outro texto, que é o texto próprio, ou que montam um texto e colocam lá no lugar, né, porque acham que seria mais apropriado. Nietzsche deveria ter dito aquilo, e não o que ele disse. Né? Esse tipo de cuidado com a edição, portanto, esse tipo de cuidado que retira, que ajusta termos, recoloca, primeiro, fragmento enquanto fragmento e obra enquanto obra, e que respeita a cronologia, desmancha obras que Nietzsche não fez, reorganiza obras que ele fez, etc., isso daí corresponde às edições que nós conhecemos, que é a KSA, na Kritische Studienausgabe, e a KGV, que é a Kritische Gesamtwerk de Nietzsche, que ela é organizada pelo Montecolli Montinari. E aqui nós vamos ter uma coisa interessante. Quando o Montinari vai trabalhar em Weimar, ele tem à disposição dele tanto os cadernos de Nietzsche, aquelas caixas com aqueles cadernos que parecem aqueles antigos cadernos de contabilidade com aquela capa preta, né? Então ele tem os cadernos de Nietzsche e ele tem também uma série de outras coisas, como, por exemplo, a biblioteca de Nietzsche, e nesse caso a biblioteca organizada pela irmã de Nietzsche, pela Elisabeth Forster Nietzsche. Sobre essa biblioteca, se vocês quiserem dar uma olhadinha,
tem um artigo sobre a biblioteca do Nietzsche que foi publicado, se eu não me engano, na revista Aurora, da PUC. Foi uma tradução que eu fiz no artigo do Erdmann von Wilamowitz-Moellendorff, que organiza a biblioteca. Então, se vocês procurarem pelo Erdmann e Biblioteca Nietzsche, Revista Aurora, etc., vocês vão encontrar ali todo um histórico de como que ela foi montada, como que a irmã do Nietzsche trocou, resgatou caixas de livro das pensões que ele deixava os livros como pagamento, ou deixava para trás simplesmente. E quando o Montinari chega em Weimar, esse material está à disposição dele. Ou seja, a biblioteca do Nietzsche, os cadernos do Nietzsche, e além de outras coisas que ficou numa espécie de museu nos Nietzsche Archive, né, e que ele tem à disposição. A partir desse material que ele tem à disposição, ele passa, portanto, a fazer um tipo de pesquisa. Isto é, há um tipo de pesquisa que se torna possível a partir do trabalho editorial feito pelo Colin Montinari, e que o Montinari sintetiza. Eu nem vou dizer que ele inventa isso, né, porque Miller Lauter trabalha assim também, outros intérpretes da época, eles passam a trabalhar dessa forma, que é uma composição entre a obra publicada, um novo estatuto dos fragmentos, isto é, o fragmento ele não é abandonado pelo Montinari, mas ele tem um papel específico dentro da pesquisa dele. E terceiro ponto, uma coisa que o Ricardo falou também no início da sessão, e que nós comentamos, e daí eu já puxei para a minha listinha, falei do meu livro, que é uma pesquisa de fontes. Isto é, ele tem ali fontes e ele começa a fazer esse tipo de pesquisa. Posteriormente, por exemplo, Luca Crescenzi, ele vai fazer um levantamento das consultas em biblioteca de Nietzsche em vários períodos da vida do Nietzsche, criando uma espécie de biblioteca ideal de Nietzsche. Então, quando você tem, por exemplo, um conceito como ressentimento, esse é um dos objetivos do Montinari. O que ele, não sobre o conceito de ressentimento, mas sobre os conceitos em Nietzsche, o Montinari tenta mostrar que Nietzsche não é exatamente aquele autor genial no sentido de alguém que estaria descontextualizado do seu tempo e teria ideias fantásticas, como se atribuiu muitas vezes a Nietzsche, por exemplo, em períodos anteriores. Então, se criou uma espécie de quase uma religião Nietzsche, uma coisa assim, como se Nietzsche fosse uma espécie de profeta que inventava as coisas, enquanto é possível fazer uma avaliação dos conceitos que ele utiliza, quem que ele está lendo, por que ele está lendo, como ele está lendo e como ele reconfigura esses conceitos quando ele traz para dentro da obra dele. Aliás, uma questão interessante hoje é justamente essa questão do modo como Nietzsche cita autores. E o modo como, quando ele cita, ele também usa certos autores. Então, para Montinari, a metodologia que ele desenvolve, e que ele chama de filológico-histórica, ela tem por objetivo, em primeiro lugar, desfazer equívocos em relação à pesquisa Nietzsche. Equívocos como esse de tomar Nietzsche fora do contexto, e equívocos como se tem, por exemplo, quando se dá uma sobrevalorização aos fragmentos e acaba se tomando conceitos que não são propriamente de Nietzsche como sendo, ou conceitos que Nietzsche não publicou como sendo de Nietzsche. Nesse sentido, se vocês leram o artigo do Montinari, Lê Nietzsche, ele, inclusive, faz uma menção a uma passagem que aparece no Crepúsculo dos Ídolos sobre loucas, prostitutas, etc., etc. E essas figuras, essa passagem, ele mostra que ela está enraizada no caderno de Nietzsche, que é uma versão anterior dessa passagem no caderno, só que com uma diferença. No caderno, você tem uma descrição dessa percepção dos loucos e prostitutas, etc., como se fossem uma percepção crítica. Eu não me falta aqui o termo específico, eu não vou procurar aqui agora, mas uma percepção crítica que aparece no Crepúsculo dos Ídolos e no caderno de anotação não. O que o Montinari vai mostrar, fazendo então um trabalho entre a obra publicada, os fragmentos e as fontes,
é que, na verdade, o que você tem no caderno de Nietzsche é uma tradução que Nietzsche fez de uma passagem do Charles Ferré, que ele critica no Crepúsculo dos Ídolos. Ou seja, e o que acontece? Quando o livro Vontade de Poder sai, essa passagem dos fragmentos aparece como sendo escrito de Nietzsche. Então, esse é o trabalho que nós estamos falando de filologia de Nietzsche. O método dele é filológico histórico. Por quê? Porque ele recoloca, ele faz um trabalho filológico do texto e, no caso aqui, o fragmento permite observar de onde o texto saiu, como que ele foi construído. E a diferença entre o texto publicado e o fragmento. Esse tipo de preocupação com esse tipo de diferença, ele se mantém, eu diria, até os dias de hoje. Então, cada vez mais se tem claro que o fragmento não diz a tese de Nietzsche, mas ele não deixa de ter também um papel na pesquisa Nietzsche, especialmente a partir de George Colley, especialmente a partir da metodologia do Montinari. Mas, e se nós observarmos o artigo ainda do Montinari, ele vai mostrando como cada parte do Crepúsculo dos Ídolos, ele é montado a partir de passagens de cadernos do período do livro, períodos anteriores, como que esses textos foram tomados, modificados e assim por diante. E aquilo que Nietzsche largou, quer dizer, o que ele não utilizou, não publicou, eu ia dizer não prestou, mas pelo menos para aquele projeto não foi útil e que ele abandonou. O que o Montinari diz, então, é que na verdade ele deixa um monte de ruínas de um edifício que nunca existiu dentro dos seus cadernos de anotação. Porque na verdade são ruínas de não projetos. Os projetos que ele tinha, ele publica. Os não projetos ele não publica. O que acontecera então antes? Na verdade, a Vontade de Poder fora montado com ruínas de um edifício que nunca existiu, né? Se for observado assim. Portanto, o trabalho do Montinari ele está muito nesse sentido de evitar equívocos. Por que evitar equívocos também? Ora, simples, se eu quero debater com Nietzsche, eu tenho que debater com Nietzsche, não com uma espécie de fantoche, uma fantasia, um espantalho que eu crio da figura de Nietzsche e vou fazer um debate com aquilo que não é Nietzsche. Por exemplo, tomando os cadernos que ele escreveu, pensando que era uma coisa só dele, e depois publicando isso como se fosse um texto que ele teria preparado para publicação. Ora, essa recepção, portanto, essa metodologia do Montinari, ele mesmo deixa claro que não é o ponto final da pesquisa, mas que é um suporte para a pesquisa. E o interessante, alguns dias atrás eu estava falando sobre isso no grupo aqui de Curitiba, o Ricardo estava participando, ele fez uma questão e eu falei que eu ia passar por essa questão de novo, pela questão do Ricardo. Veja, a primeira crítica que o Montinari recebe é de um outro italiano em relação a essa metodologia dele. Quer dizer, Gianni Vattimo, na introdução dele a Nietzsche, ele vai mencionar a recepção italiana e vai fazer uma crítica ao Montinari dizendo que esse tipo de leitura filológica, etc., 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 não produz propriamente filosofia, né? Mas que se resume apenas à construção textual, etc., acaba virando um trabalho quase burocrático em relação ao filósofo. Bom, se fôssemos, como eu disse antes já, o próprio Montinari, ele tem plena consciência de que você não tem, na metodologia dele, propriamente um fazer filosófico, mas você tem um subsídio para o fazer filosófico, um subsídio para a interpretação de Nietzsche. E o tipo de trabalho de comentário, se nós tomarmos, por exemplo, que temos muito hoje, por exemplo, os comentários feitos pelo Andreas Urzoma, de Freiburg, né, que está saindo de praticamente todas as obras de Nietzsche. Quando nós tomamos os textos do Urzoma, por exemplo, sobre o Etiomo, ou, por exemplo, agora saiu sobre a genealogia da moral, normalmente não se toma os textos dele propriamente como interpretação, como debate, mas como subsídio. Quer dizer, todo mundo que lê o texto do Urzoma, lê aquele texto, por exemplo, eu vou fazer um trabalho sobre Etiomo, isto é, tudo que pode ter de informação sobre quando foi escrito, por que foi escrito, de onde veio, para onde foi, etc., etc., eu tenho ali. E a partir dali, então, eu vou debater filosoficamente Nietzsche. Então, de certo modo, se criou um estamento dentro da pesquisa Nietzsche para esse tipo de composição de texto que implica no comentário, né?
talvez um pouco próximo daquilo que foi a exegese bíblica, mas numa dimensão totalmente diferente. Não estamos falando aqui de uma religião, mas que exatamente o exegeta, ele retoma o texto, ele analisa o texto, ele busca uma reconstrução do texto. No caso aqui, uma reconstrução genealógica da história do texto, a partir das fontes, e da filologia, então, os conceitos a partir dos fragmentos. Bom, hoje em dia, essa metodologia do Montinari, não só pelo Whatmon, acho que até o Whatmon, na verdade, eu diria que tanto o Montinari expressa um tipo de trabalho, quanto o Whatmon expressa um tipo de crítica a esse tipo de trabalho. Elas não são necessariamente assinadas, quer dizer, quem assina expressa um tipo de crítica possível. E, a partir da crítica do Montinari, é possível nós pensarmos um pouquinho uma outra metodologia que se constituiu depois, que ela é muito conhecida, provavelmente, de vocês, por conta do Ricardo ter trabalhado em Greifswald com o Stegmaier, que é a metodologia contextual do Stegmaier. Bom, duas coisas. A primeira, que o Stegmaier, vejam como que, de novo, a edição da obra do Nietzsche, ela implica em formas de pesquisa em relação ao Nietzsche. Então, por exemplo, mesmo o Whatmon, quando ele critica o Montinari, no capítulo sobre a recepção italiana, mas se você voltar no livro do Whatmon, você vai ver citações e referências à edição do Montinari e ao trabalho de reconstrução da obra do Montinari. Quer dizer, mesmo debatendo filosoficamente o Nietzsche, né, o que é um debate que, na minha opinião, também não sei até que ponto que contribui tanto, o debate do Whatmon, eu tenho minhas suspeitas sobre ele, mas o fato é que ele se serve do trabalho do Montinari. E, na sequência, o que nós vamos ter em relação à própria publicação da obra do Nietzsche? Por exemplo, existem algumas outras críticas ainda ao trabalho do Montinari, que é o Spreafico, por exemplo, que é um outro italiano também, que ele vai comentar o seguinte: se nós pegarmos a KSA e nós pegarmos o volume 6, obra publicada, volume 7, fragmentos, e nós abrimos no meio de uma página no meio do livro, o outro, na verdade nós vamos ver textos publicados igual. Para quem está lendo Nietzsche, apesar de se chamar fragmento póstumo, a KSA ainda dá um estatuto de texto semelhante e, de certa maneira, ainda mantém no leitor uma expectativa de que aquele fragmento é texto. E o Montinari, acho que em 1986, que ele morre, já tem um bom tempo, o projeto dele continua depois dele, o projeto de editoração. E esse projeto de editoração, a partir do início do ano 2000, dos anos 2000, ele ganha um novo formato, vamos dizer assim, quando a Marie-Louise, que, aliás, é uma coisa curiosa, o Stegmaier faz um trabalho diferente do Montinari, mas sem deixar de dizer que é a partir do Montinari. A Marie-Louise faz uma edição da KGV9 que, de certa maneira, joga no lixo o trabalho do Montinari, mas estou continuando o trabalho do Montinari. Então, o Montinari, ele é uma figura decisiva na pesquisa Nietzsche, porque ele permitiu aquela quebra em relação tanto ao Nietzsche metafísico, quanto aquele Nietzsche que era uma espécie de fantasia para todas as coisas. E quando a Marie-Louise começa a editar a KGV9, ela começa a mostrar os textos de Nietzsche no modo como Nietzsche deixou. Eu tenho aqui, não propriamente a KGV9, eu tinha aqui também, eu só não vou conseguir organizar, porque o nosso sistema que estava caindo no começo, daí eu reiniciei o computador, foi por isso que não caiu mais, Ricardo. Só que daí eu perdi tudo que eu tinha organizado aqui antes. Então, eu tinha separado como que está um texto na KSA, como que ele está na KGV9 e como que está no caderno do Nietzsche. Eu não vou mais conseguir fazer isso aqui, né? Depois a gente pode fazer isso em outro momento, mas eu queria só mostrar aqui. E como está no Nietzsche Source. Agora. Então, quem quiser pode pegar lá, né? E se alguém quiser também, só para a gente ter uma rápida visualização aqui, né? O caderno do Nietzsche, na medida que ele passou a ser publicado,
né? Aqui é o caderno que eu falei que parecia daqueles cadernos de contabilidade. Não sei se vocês estão vendo o caderno. Então, Ricardo. Sim, dá para enxergar. Tá. Então, o que nós temos aqui? Tá, agora eu perdi o caderno, tá aqui. Então, o que nós temos aqui? Vejam, um monte de anotações, riscos em cima das anotações, aqui embaixo continha da padaria, né? E aí continua. Quer dizer, não é só a discussão se esse tipo de material é texto ou não é texto. Na verdade, esse é um tipo de material que tem um estatuto totalmente diferente do que seria o estatuto do texto, né? Isto é, o estatuto do texto filosófico não pode ser o mesmo estatuto do fragmento. E passa-se a rediscutir, a partir dos anos 2000, o estatuto do fragmento. Isto é, já se tem um grande avanço em relação a isso com o Montinari, mas se nós pensarmos assim, o que marca uma metodologia contextual, como é o caso, por exemplo, do Stegmaier? Uma valorização ainda menor dos fragmentos, isto é, uma radicalização dessa ideia de que o fragmento não é texto. Mas veja, lembra da Gross, Octave Ausgabe, depois a edição do Montinari, agora a KGV-9. Isto é, a própria recepção de Nietzsche e a mudança no modo de se pesquisar Nietzsche, ela vai acompanhando também as edições. Então, no caso aqui, vamos dizer assim, essa solidificação de que a obra publicada é o texto mais importante, e além dessa, de certa maneira, também um esgotamento das pesquisas de fonte, quer dizer, aquilo que você poderia pesquisar sobre pesquisa de fonte, especialmente depois do trabalho do Crescenzi, praticamente está resolvido. Você já tem quase todos os conceitos centrais da filosofia de Nietzsche, já sabe de onde foi, o que ele leu, etc. Né? Não se acrescenta muito, porque é um universo reduzido para a própria pesquisa Nietzsche. Então, o que nós vamos ter? Um tipo de trabalho que reage a essa edição e reage à ideia de que o leitor de Nietzsche, ele também tem que interpretar Nietzsche, e não apenas comentar Nietzsche. Nesse sentido, nós poderíamos entender um pouquinho da ideia do método contextual do Stegmaier, que eu coloco em relevo 3 pontos, talvez sejam 4, 3. O primeiro deles, que nem sempre o Stegmaier trabalhou da mesma forma. Se nós pegarmos, por exemplo, a análise que ele faz da genealogia da moral de Nietzsche, segue a cartilha do Montinari do início ao fim. Quer dizer, ele começa falando do contexto da genealogia dentro da obra, dos principais conceitos, como que surge, ele cita as fontes dos conceitos que aparecem em cada uma das partes da genealogia, e ele associa o texto aos fragmentos, e assim por diante, assim por diante. Então, em 1994, o Stegmaier, inclusive, ele apresenta esse texto no círculo do Müller-Lauter, na Alemanha, né? E nesse círculo, é um círculo montinariano, vamos dizer assim, e ele está mais ou menos em conformidade com esse tipo de pesquisa. Mais adiante, tem aquele artigo que foi publicado pela revista Transformação e foi traduzido pelo João Paulo Simões Vilas Boas, né, nosso amigo lá do Tocantins, né, que é sobre a interpretação contextual, e aqui aparece o termo interpretação contextual, do primeiro aforismo do último capítulo de Etioma. Então, naquele artigo, se alguém tiver interesse em saber sobre a metodologia do Stegmaier, eu diria, dê uma olhada naquele artigo. Quer dizer, vocês não vão encontrar quase nada de pesquisa de fonte, quase não vai se encontrar referência a fragmentos, etc., mas uma espécie de anatomia do texto. Essa anatomia do texto que, além de uma contextualização interna do texto em relação ao contexto da obra, depois faz uma dissecação linha por linha, praticamente, do texto do capítulo. Esse texto, se eu não me engano, o Stegmaier publica em 2008. Em 2012, ele publica um outro texto, bem mais volumoso, que é a interpretação contextual, ele chama de novo de interpretação contextual, do livro 5 da Gaia Ciência. E ali nós temos uma outra curiosidade. Primeiro, o livro começa falando do leitor ideal de Nietzsche, da leitura, do modo de ler Nietzsche, dialogando inclusive com o Montinari, de certo modo. Além disso,
Se vocês observarem, os capítulos seguintes, é um livro de quase 600 páginas, o Ricardo conhece, os capítulos seguintes, eles fazem a análise dos aforismos do livro 5º da Gaia Ciência. Mas a análise desses aforismos, primeiro, agrupa aforismos a partir de temas. E os temas, ele determina os temas. E segundo o próprio Stegmaier, na medida que ele determina, ali o livro, né? Então, na medida que ele determina os temas, ele também já está fazendo uma interpretação, como ele entende. Mas tem uma curiosidade de cada um desses capítulos que vai se seguindo na sequência, que é o seguinte: existe uma chamada, vocês vão encontrar isso desde o sumário, que é a questão da metodologia da escrita do Nietzsche, em cada uma dessas partes. Então veja que o olhar interno ao texto, o primeiro que o contexto agora não é mais o contexto externo, como no caso do Montinari, é o contexto interno. As linhas, o trançar interno. Né? Aliás, a ideia de trançar, de ligação, é um dos termos que ele abre boa parte dos capítulos da segunda parte em diante. Então, essa Bindung, né, essa ligação interna que constitui a ligação, ela vai fazendo então um contexto e texto aqui pensado como uma tessitura, como se tece um tapete. Então, o texto passa a ser considerado pelo Stegmaier a partir dessa ideia de tessitura. E está em itálico, Ricardo, se você encontrar no início, meio, fim de cada capítulo, você vai ter lá sobre a Schriftstellerei de Nietzsche, né, sobre o modo de Nietzsche, o método de Nietzsche da escrita, exatamente em relação a cada um dos capítulos. Está ali. Nietzsche, não consigo ler, mas não importa. Esse tipo de trabalho do Stegmaier é de 2012. A publicação do livro é de 2012. A construção ela é anterior. Mas se vocês observarem, com o Stegmaier, nós já temos uma espécie de deslocamento da pesquisa Nietzsche para dentro do texto de Nietzsche, muito forte, e para a discussão da escrita do texto do Nietzsche. Eu estou falando apenas da pesquisa na Alemanha, eu saltei aqui a França, eu saltei o Derrida, saltei uma série de coisas, porque senão eu não vou chegar em lugar algum num universo tão vasto. Mas eu diria mais uma coisa, do Stegmaier. Eu falei em 3 pontos do Stegmaier. O primeiro, o livro da genealogia da moral, o primeiro livro ainda é Montinari. Esses textos que eu estou mencionando têm essa metodologia própria, vamos dizer assim, de leitura. Mas tem uma peculiaridade do Stegmaier. Se nós tomarmos um outro trabalho dele anterior, acho que esse outro deve ser 2006, 2008, agora não me lembro mais, que é o Filosofia da Orientação, ali nós temos um uso de Nietzsche, com Luhmann, e uma discussão da orientação dentro do niilismo. Quer dizer, aquilo que nós falamos de um uso do filósofo, o Stegmaier ensaia um uso também, ao mesmo tempo que ele pensa numa metodologia específica de leitura do filósofo. É quase como se nós tivéssemos aqui exatamente os 2 modos de trabalho. Quer dizer, o modo de trabalho detalhista ao extremo, quase ad náusea do texto, né? Mas ao mesmo tempo uma utilização do filósofo para além daquilo que o filósofo faz. Essa ideia de utilizar o filósofo para além do que ele faz, isso é, aquilo que permitiria fazer filosofia, vamos dizer que é aquilo que o Vatimo cobrava, nós vamos encontrar, por exemplo, no Derrida, né? E, de certo modo, eu acho que isso daqui é uma das coisas que estabelece uma discussão ou diferenças entre o Derrida, que eu acho que teríamos que voltar a ele pela questão da leitura do texto, e uma diferença em relação ao que poderíamos ser chamado, aquilo que se trabalha, o Klaus Zittel e o Axel Pichler em Stuttgart. Bom, nós temos então, eu acho que, em primeiro lugar, eu diria que o que nós vamos encontrar nessa, podemos chamar de escola de Stuttgart, na verdade é um centro de estudos de pesquisa de textos, né? E nesse centro nós temos pelo menos 2 figuras mais importantes, além duas figuras mais importantes, que é o próprio Klaus Zittel e o Axel Pichler, que tem um trabalho exatamente sobre o Crepúsculo dos Ídolos. E é interessante esse trabalho sobre o Crepúsculo dos Ídolos, porque o Crepúsculo é o trabalho que o Montinari fez.
Então, marca ali uma linha de diferença, pontua questões em relação ao Montinari. Outra coisa, eu diria que, em termos teóricos, esse grupo de Stuttgart não deixa de ser uma continuação desse trabalho do Stegmaier. Se nós observarmos, por exemplo, esse itálico do método da escrita. Só que, no caso ali, se servindo muito mais da literatura, por exemplo, considerando ou lendo Zaratustra como uma paródia. Então, considerar a ideia de paródia, que é uma ideia da literatura, ou então a ideia de performativo, que é uma coisa que vem do teatro, não do Austin, né? Não seria possível fazer um Austin avant la lettre, né? Aquele Austin não estaria antes, mas a ideia da performatividade, assim por diante, retomando então o texto, a partir da escrita do texto, está dando mais ênfase na ideia da escrita do texto e colocando em debate a filosofia de Nietzsche, agora sim, especialmente pelas peculiaridades da escrita do texto. E eu diria que nesse ponto tem um intérprete chamado Hans Ruin, que ele diz que a escola, ou que esse grupo de Stuttgart, especialmente o Axel Pichler, eles são tributários do Derrida. Porque o Derrida faz inicialmente um tipo de leitura do Nietzsche que vai ser muito citada por esse grupo, apesar de que há uma diferença entre eles. Eu tive a oportunidade de perguntar diretamente para o Axel Pichler em que ponto que ele continua, em que ponto que ele é diferente do Derrida, né, numa conversa que a gente teve no final de semana. Bom, eu não conseguiria traduzir tudo isso aqui, mas eu diria o seguinte. Primeiro ponto, eu espero que vocês tenham pelo menos pego em mãos as autobiografias do Derrida, né? Aquele texto que eu passei para o Ricardo passar para vocês. Lá tinha uma versão em alemão, uma versão em inglês, uma versão em francês, só não tinha em português, né? Mas imagino que pelo menos numa dessas alternativas vocês poderiam ter acesso. Se vocês observarem, o Derrida, ele toma Nietzsche, primeiro, a partir de uma questão teórica dele. E é interessante que mesmo ele fazendo uma análise de texto, o Derrida está fazendo filosofia, muito próximo daquele sentido do Heidegger, de se apropriar do filósofo, aquele que o Vatimo cobrava também, né? E quando ele se apropria do Nietzsche, ele aproxima muito Nietzsche de uma espécie de, eu vou usar aqui a palavra relativismo, até porque eu acho que a gente tem que se habituar um pouquinho mais a falar essa palavra sem ter calafrios, ânsia de vômito e coisas assim, porque ela é extremamente plausível para o dia a dia, a gente pode perfeitamente usar a palavra relativismo. Mas o que é, por exemplo, o que o Derrida faz? Bom, primeiro, ele considera o texto a partir da escrita do texto. Não propriamente da escrita. Ali ele vai falar do ouvir o texto. São otobiografias, otorrino, né? Isso tem a ver com orelha, com ouvido, com ouvir o texto. Se vocês pegarem, por exemplo, no último número da Estudos Nietzsche, tem um artigo do Klaus que eu traduzi, que é Conversas de Dioniso. Boa parte do texto está vinculado àquelas passagens do Dioniso falando para a Ariadne que ela deve ter das orelhas da Ariadne e que ela deveria colocar palavras sábias na sua orelha, da pequena orelha da Ariadne. Então, o ouvir, a capacidade do ouvir, essa questão para o Derrida, ela já é importante, ela vai ser retomada, então, nesse tipo de trabalho do Klaus Sittel, mas no caso do Derrida, a crítica à linguagem parte de um conceito do próprio pensamento de Derrida, que é o do logocentrismo. Isto é, do modo como na tradição ocidental, o logos e a razão ganhou um papel central no debate filosófico e, de certa maneira, o pensamento sistemático, o pensamento... enfim, o sistema filosófico, o logos, ganhou um lugar na prática filosófica e o Derrida, o ponto central da filosofia dele no contexto das autobiografias é a ideia de desconstrução.
Quer dizer, como que a filosofia ela deve não reproduzir o logocentrismo, mas desconstruir esse logocentrismo. E aí, então, ele parte para dentro do texto de Nietzsche como um exercício de desconstrução. Tomando o texto de Nietzsche como um exercício de desconstrução, toda a análise que ele vai fazer dos detalhes, ele vai tomar Etiomo como material de trabalho, de certa maneira já é uma análise que ele está se apropriando de Nietzsche. Então, de certo modo, Derrida, ele faz, por um lado, um trabalho cuidadoso de leitura, mas, ao mesmo tempo, esse trabalho cuidadoso de leitura, ele é um trabalho que torna ou que arrasta Nietzsche para o seu próprio pensamento. No caso aqui, nós poderíamos dizer o seguinte, então. A partir do Derrida, nós teríamos, então, duas coisas. Nós poderíamos pensar a crítica de Nietzsche à linguagem. Todo mundo conhece lá o 354 da Gaia Ciência, já foram feitos N trabalhos no Brasil, inclusive o André Garcia, né, fez a dissertação de mestrado sobre a 354, o trabalho do Stegmaier também depois sobre o 354. Esses trabalhos, de certa maneira, eles colocam em relevo a crítica de Nietzsche à linguagem, os debates sobre a interpretação em Nietzsche. Então, coloca em relevo a metodologia, ou então o modo de Nietzsche de interpretar como apropriação, e a própria crítica à linguagem como parte desse exercício interpretativo. Ora, o que faz o Derrida? Derrida faz uma coisa que ele chama de interpretação da interpretação. Isto é, ele toma Nietzsche, o modo como Nietzsche faz filosofia, e pega o texto de Nietzsche e a partir do modo como Nietzsche faz. Então, quando ele vai fazer isso, ele vai, então, passa a utilizar o Nietzsche, ou ele pensa, então, o estilo, no caso a escrita em Nietzsche, não tanto pelo formato do escrito, mas pelo jogo que ele produz. Isto é, o texto produz um determinado tipo de jogo. Esse tipo de jogo, por exemplo, eu lembro que quando eu estava lendo essas questões sobre estilo em Nietzsche, eu encontrei, por exemplo, Gauger, que é um intérprete alemão que trabalha sobre Etiomo, e ele fala do parlando estilo. Quer dizer, o estilo de Nietzsche dá a impressão que tem um pouco a ver com a musicalidade. Então ele cita aquelas passagens do prefácio em que Nietzsche fala nessa manhã bonita, que até mesmo, e não só as uvas amadurecem, etc. Então ele cita isso como um estilo parlando, quase um piano. Para Derrida, estilo significa espora. São os Les Éperons, né, que é o título do livro do Derrida sobre o estilo em Nietzsche. E espora, tanto ela revira a terra, quanto ela fura, ela tem um papel num jogo. O estilo, de certo modo, então, a escrita, ela compõe, junto com a tese, ou seja, quando Nietzsche escreve, o estilo da escrita é parte do fazer filosófico de Nietzsche. Não são coisas que podem ser dissociadas. Eu não tenho Nietzsche como uma tese separada, mas o modo como ele escreve tem a ver com aquilo que ele está fazendo. Essa é a ideia do estilo no Derrida. E quando ele toma o Etiomo, ele toma exatamente para mostrar como que a escrita, de certa maneira, sintetiza ou ela efetiva aquilo que seria a crítica que é feita no Etiomo. Por exemplo, Etiomo começa dizendo, o texto começa dizendo que eu vou apresentar a mim mesmo. E logo em seguida ele vai dizer, eu sou tal e tal, não me confundam. Quem conhece o primeiro parágrafo do prefácio, a partir dali, o Derrida começa a mostrar que quando Nietzsche se apresenta, a expectativa do dizer quem eu sou, a expectativa de uma unidade, ela é desconstruída pela pluralidade apresentada. Quer dizer, o que não está escrito no texto enquanto tese, ele é apreendido pela escrita do texto. Deixa eu tentar me fazer um pouco mais claro. O que Nietzsche começa falando? Eu dou testemunho de... Eu confiro... Literalmente ele diz no prefácio que ele vive do próprio crédito. Ora, ninguém pode viver do próprio crédito. Eu não posso dar crédito a mim mesmo. Se eu pudesse dar crédito a mim mesmo, eu estaria rico, né? Porque eu só posso dar crédito se eu tenho. Se eu tenho, eu não posso precisar o que eu tenho. O outro tem que dar crédito a mim.
E Nietzsche começa falando no texto que ele dá crédito a si mesmo. Quer dizer, ele cria uma relação, aliás, seguindo ainda um pouquinho mais adiante, eu sou tal e tal. Um pouquinho mais adiante no próprio prefácio, eu escrevo para mim mesmo. Mas, mais importante, no início do primeiro capítulo, eu estou morto e eu estou vivo. Ou ainda no prefácio, quando ele fala que eu escrevo agora aos 44 anos, né? Ele não diz eu estou vivendo 44 anos, ele diz eu estou enterrando meus 44 anos. Quer dizer, Nietzsche que está escrevendo está morto e está vivo. Então vejam, ele vai criando um duplo no texto e o Derrida vai mostrando esse duplo no texto, como que ele vai se desdobrando esse duplo, essa duplicidade no texto, dizendo que exatamente o que Nietzsche está fazendo, ele está arrebentando no texto com a ideia de unidade, que é a ideia que se espera de uma autobiografia. E ali, um pouquinho antes, ele ainda fala da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que exatamente a Carta de Declaração de Independência, segundo ele, para ela ser assinada, ela tem que ter uma autoridade que assina. Só que essa autoridade que assina a Carta de Independência, essa autoridade ainda não existe antes da Carta de Independência. Então, ela é uma espécie, ela não é uma construção denotativa, mas ela é performativa. Quer dizer, um texto que constrói a si mesmo. E, de certo modo, ele vai mostrando, então, o Derrida, a forma como o Nietzsche, que nós falamos, há uma espécie de confusão, no sentido de uma mistura, entre o corpo Nietzsche, o corpo, e o corpus Nietzsche. E, de certa maneira, como que o corpus Nietzsche traduz aquilo que o Nietzsche não é, que ele não é uma unidade. Então, vejam, o voltar-se para o texto do Derrida é um voltar extremamente meticuloso, mas essa meticulosidade é a partir de uma tese, poderia-se dizer, precedente, que, aliás, eu gosto muito dessa tese. Né? E o que nós vamos ter? Quando se tem o estudo do texto em Stuttgart, então nós temos, por um lado, esse tipo de leitura do Derrida, né, meticulosa a partir de teses, e nós temos vamos dizer assim, uma influência do Stegmaier também, e da literatura, etc. Há um grande vínculo com a literatura, né, com os modos de leitura, etc. Mas, especialmente aqui, nós vamos ter um tipo de olhar que agora se volta para o texto e se pergunta por duas coisas. Por exemplo, quando se toma os fragmentos, se vocês, de novo, voltar naquele artigo que eu traduzi, vocês vão ver que o Klaus cita a KGB 9. Quer dizer, o texto, para ele, interessa o modo como Nietzsche riscou o texto, abandonou certas formas de escrita e assumiu outras. Tem um colega nosso aqui que está fazendo doutorado comigo e está lá em Stuttgart, que ele está estudando Etiomo a partir do texto publicado e das versões anteriores do texto, que você vai ter, por exemplo, na KGB 9 e você vai ter também em outros lugares de manuscritos de Nietzsche. Então, a pergunta é como que certos conceitos chegam ao texto? Isso é próximo do Montinari, como que eles se desdobram do fragmento. O fragmento, ele constitui uma espécie, ele permite uma genealogia do conceito, ele permite entender o conceito, mas o conceito entendido é o conceito publicado. Além disso, e a partir então do conceito publicado, a pergunta é como que é feita a escrita? De novo, volta lá na metodologia do Stegmaier, aquela ideia do modo da escrita do Nietzsche. E com uma influência extremamente grande, porque daí o modo da procura, da leitura do texto, tem muito a ver com, por exemplo, Derrida. Só que a diferença do Axel Pichler é que aqui eu teria que também, precisaria de tempo, precisaria voltar a conversar com ele, porque eu não sei até que ponto que ficou totalmente claro, precisaria de mais informação, você não tem uma resposta rápida, uma questão completa. Mas, para ele, só um pouquinho. Para ele, a grande diferença é que o tipo de trabalho que eles fazem tem um ponto
ponto filosófico em Nietzsche que não é a ideia de desconstrução ou nem a ideia do relativismo, entre aspas, aqui, do Derrida. Mas você tem uma interpretação do Nietzsche que ela também seria, talvez nesse sentido, próxima do Stegmaier. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, de certo modo, a pesquisa Nietzsche que nós temos, eu estou com um problema que eu disse que eu vim para cima para ficar perto do modem, mas eu não trouxe o carregador do computador. E ele está me contando aqui que a bateria vai acabar daqui a pouquinho. Então, eu acho que eu vou fazer uma espécie de fechamento ad forceps aqui, né? E vou correr pegar o carregador, daí eu volto e a gente continua, mas também já continua com perguntas já, porque eu acho que chegamos mais ou menos onde que eu queria. Que, de certo modo, a pesquisa Nietzsche, ela tem duas configurações. É um modo de leitura, né, e é um modo de debate. Eu acho que quando nós falamos desses alemães, etc., que eu falei aqui, isso só contribui enquanto modo de leitura. E enquanto modo de leitura, ele é muito mais um subsídio do que propriamente o debate em si. Mas, em alguns casos, o debate está embutido. Isto é, se por um lado o Montinari não tinha a pretensão de ser um debate, ele pretendia ser apenas um subsídio, um suporte, o Stegmaier pretende estar interpretando Nietzsche e debatendo com Nietzsche. E o pessoal de Stuttgart também, né? Mas eu acredito que essas, vamos dizer assim, essas peculiaridades e essas diferentes metodologias, especialmente para quem está aqui no Brasil, eu acho que elas têm que sempre se manter no universo do subsídio, da caixa de ferramentas e assim por diante. Quer dizer, eu tenho certas pesquisas que certos modos de leitura podem me ajudar ou não. Então, eu não vou bater prego com alicate e nem vou apertar parafuso com martelo. Mas se eu tiver a ferramenta certa para o trabalho certo, eu consigo fazer uma boa construção, uma boa leitura, um bom diálogo com Nietzsche. E a partir disso me permite, então, debater para além de Nietzsche, o que, na minha opinião, é algo extremamente importante. Tá bem? Esse é o fechamento a forceps que eu falei, né? Me desculpem, mas se eu não for lá buscar o carregador, eu vou sumir da frente de vocês aqui, rapidinho, tá bem? Já volto aqui. A gente vai se organizando com as questões, então. É 1 minuto, 2 minutos. Gente, vamos assim, fazer uma ordem aí, uma lista de questões. Quem se habilitou? Acho que o Hércules já quer falar. Na verdade, eu ia dizer que infelizmente no meu caso não dá para pegar o carregador, mas se eu puder fazer a questão ou alguém por mim, eu só tenho muita curiosidade, porque o meu caso mesmo, eu disse que ia dizer o mesmo que minha bateria também está acabando, coincidentemente. Mas o meu caso é só assim, porque eu fiz uma busca rápida lá no Derrida do nome VRT, na versão francesa, para ver mais ou menos o que ele fala da verdade. E aí eu notei que tem a ver com essa noção de audição, né, de verdade, do outro interferir na identidade também, da nossa identidade, alguma coisa assim, eu não peguei ao certo. Eu queria saber dele o que ele acha disso, assim, até que ponto o Nietzsche também já não pensava dessa forma, principalmente a formulação dele durante o 23 anos, se ele pudesse dizer alguma coisa, assim, só tá gravando, tá, Não, eu não sei. Gravando. Acho que já pode fazer. Não, beleza. Mas então. De repente, Tá. Oi. O Hércules se inscreveu depois. 12 minutinhos aqui. Então, Edmilson. Oi. O Hércules também está na mesma situação sua, da bateria acabando, então ele quer se adiantar e depois a gente organiza direito. Vamos pela prioridade das baterias. Nada como ter um critério, né, Ricardo? Se não tem critério nenhum, critério bateria. Diga. Que, aliás, está fora do... Professor, perdão, então, é bem rápido, eu só... Pode falar. Oi, cortou o áudio do senhor. Não, eu falei bobagem. Fora. No começo, o Ricardo... Não, as bobagens são as melhores. Marcos Lucas, etc., né? O Hércules está numa outra tradição. Ah, sim.
Isso é engraçado mesmo. Mas, hein, professor, é porque assim, eu não pude ler mesmo o texto do Derrida, mas eu fiz uma busca rápida do termo verité na versão francesa. Eu percebi que tem muito a ver com isso que o senhor estava falando, da questão da audição interferir na identidade.